De engenheira a soldadora. Ela, Vanessa Marotti. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Estamos enfim aqui e hoje com a presença dela, ilustre, da Vanessa. E prazer estar aqui, muito bom. Muito bom, muito bater bom. Esse papo descontraído aqui com a Garela. Cagarela. Do Direto da Inglaterra. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha vida, trajetória até aqui. E conversar com o Juan sempre é um prazer. Muito bom, muito bom. Gostaria de se apresentar, além do seu nome, gostaria de falar um pouco mais sobre você. Sim. Vamos lá. Eu sou formada em engenharia e fiz 2 engenharias lá no Brasil. Estava atuando na área de engenharia civil e em 2019 eu estava trabalhando na minha última obra, era uma obra grande de infraestrutura dentro da cidade que eu morava lá, né, dentro de Catalão. No final da obra eu estava na indecisão que eu ia continuar a fazer da minha vida, né? Se ia permanecer atuando, seguindo os meus sonhos, meus planos por lá, ou se eu ia mudar totalmente de vida. Por volta de março, esse pensamento assim, de o que eu vou fazer da minha vida. Certo. A obra ia acabar no final do ano. Então eu comecei a planejar. Dentro das opções que eu vi, eu tinha a Irlanda, que é um país, né, que está aqui do nosso lado. Sim. Que era um país onde eu podia trabalhar com visto de estudante, né? Ia comprar um curso de inglês para estudar num período mais ou menos de 1 ano e nos intervalos disponíveis trabalhar. É um dos poucos países que te permite trabalhar enquanto você estuda. Mas aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que morava aqui, inclusive Graciele Camargo, famosa bandida. Ela já morava aqui já tinha um tempo e aí a gente começou a trocar uma ideia de como poderia ser a oportunidade, né? As portas poderiam se abrir para mim aqui. E aí eu comecei a cogitar a possibilidade de abandonar a Irlanda e vir para a Inglaterra. Certo. Só que aí, no meio tempo, eu descobri que eu tinha uma descendência italiana, porque na época ainda a Inglaterra estava com as portas abertas para os europeus, né? Sim, antes do Brexit. Exatamente. Então, eu achei que esse foi o caminho mais fácil para mim, porque a gente sabe que a gente, na verdade, acha, né, que a vida de imigrante aqui é muito mais fácil, assim, olhando de lá, do Brasil. Com certeza. Antes de sair do Brasil, eu tinha essa visão, que viver na Inglaterra, morar aqui, eu ia ter uma vida europeia de Starbucks, cachecol, chazinho da tarde todo dia, cafezinho toda manhã, viagem toda semana. A realidade é outra. E é só vivendo aqui, só estando aqui que, né, enfim, a gente sabe o que realmente se passa. Plantar a sementinha na cabeça das pessoas que estão dispostas a fazer essa mudança de vida, né? Que quando você fala que, vou pra Inglaterra, você vai deixar sua família, seus amigos, sua profissão, né? Você vai deixar uma vida inteira para trás e começar do zero. E você tem que se desconstruir totalmente. Você tocou num ponto bem legal, assim, importante de você falar agora. Uma das perguntas que eu recebi é sobre trabalho. Quando você, né? Quais trabalhos, né? Me perguntaram assim, quais trabalhos tem aí? Quando você veio, o que você pensou, por exemplo? Você já tinha uma coisa em mente? Eu tinha, sim, eu pensava que eu gostaria de trabalhar na minha área ainda, né? Sim, ainda aqui. Mas daqui até lá é um passo muito longo, então eu falei, vou começar ali do zero, que eu vou chegar lá, vou procurar trabalho na área de sinalização de obra. Entendi. Vou ficar com plaquinha, colocando cone, tirando cone, trocando a sinalização das obras. Que com certeza no Brasil tinha, com certeza ia ter também, né? Sim, entendi. Então, Esse era o plano inicial. Assim, eu vim com isso na minha cabeça. Cheguei aqui, tipo, na cidade que a gente mora, né? Uma cidade muito pequena, não tem tanta obra de grande porte, assim, pra fazer esse tipo de intervenção. Aí eu cheguei e vi que não era por aí, eu teria que, né,
abrir mão dessa vontade minha e seguir os conselhos, né, e a ajuda que as meninas, né, a Graciela e a Lívia nos deram, que foi trabalhar numa fábrica de empacotamento de alimentos. Entendi. Né, de uma maneira geral, falando uvas, ervilhas, pimentas, frutas, kiwi, abacate, todo tipo de fruta. Comecei a trabalhar nessa fábrica, então assim, aqui não teve aquele trâmite de passar por entrevista de trabalho, saber suas experiências, saber se você é qualificado, saber se você fala o básico de inglês, né? Eu não tive isso. Foi uma indicação Sim. que te levou dentro. Exatamente. Foi. Já pro trabalho dentro da empresa. Foi isso aí. As meninas já trabalhavam nessa empresa, nessa fábrica e aí me indicaram, né? Me indicaram e eu fui. Não precisou fazer uma prova, um teste? Não, eu fiz uma induction, que é uma introdução de você com os princípios da empresa, de Entendi. segurança, de segurança do alimento, riscos de acidente, enfim, porque lá tem operadores de empilhadeira passando de um lado para o outro, né? Então você faz tipo um processo de introdução da empresa e isso foi em 2 horas, então eu já depois disso comecei a trabalhar. Eu estava apta. Isso, exatamente. ao Coloquei trabalho. um aventalzinho azul, uma touquinha de açougueiro no cabelo. Pra não cair no Eu alimento, né? simplesmente tirei o chapéu e pus uma touca. Entendi. Né, o capacete. Saímos da Vanessa aqui, engenheira no Brasil. Engenheira Engenheira civil e ambiental. Exatamente. E quando chegou na Inglaterra, você começou um trabalho mais manual ali, numa empresa, numa fábrica de alimentos. É o famoso trabalho braçal, né? Sim, É aquele trabalho que eu acho que deveria ser o mais valorizado. entendi. Né? Porque você está colocando ali sua saúde mental e física. Então eu vi, no primeiro dia de trabalho eu pensei em desistir. Que eu cheguei, eu fiquei assim em choque das condições assim de clima, de trabalhar num frio, porque o país já é frio. Sim. Então é uma fábrica de produtos de alimentos, né? Sim. Então tem que manter refrigerado, tem os freezers, né? Gigantes para armazenar os estoques. Mas nas linhas de produção ainda também era frio. Sim, eu cheguei na fábrica e eles me colocaram para fazer um trabalho de pegar os potinhos de uva, né? E colocar numa linha que ficava correndo. Entendi. E aí eles me colocaram no meu primeiro dia, me colocaram como se fosse a primeira. E aí para trás todo mundo já tava enchendo as linhas. Eu tinha que ficar lutando para colocar os meus punnets, né? Minhas caixinhas. E aí depois eles me colocaram para fazer um trabalho muito rápido, que eu tinha que fazer esse movimento aqui o dia todo. Eu fiquei trabalhando, acho que em torno de 1 semana, fazendo esse trabalho. Desenvolvi uma dor no meu cotovelo que até hoje ela existe. Eu vou lembrar disso pro resto da vida. Então, tipo, era uma coisa muito... era muito pesado para mim. Foi bem pesado. E tem também a questão de você ser de um país onde não tem a maioria dos imigrantes, né? Porque na fábrica onde eu trabalhava tinha muita gente da Lituânia, da Romênia, da Bulgária, da Polônia. Então, brasileira ali tinha, tipo... Eu acho que eu era a única nessa linha. E aí eu acho que elas pensam que você vai chegar lá pra tomar o lugar delas, sabe? Que você, em algum momento, vai tomar. Né? Então, elas não são receptivas com você, sabe? Tipo, elas não olham na sua cara, não te dão um bom dia. E isso me assustou bastante ali dentro. Mas aí eles descobriram que eu sabia contar. Que eu sabia fazer matemática. E aí me chamaram para fazer a parte de line leader de produção, que é como se fosse um chefe de linha de produção. Mas lembrando, sem falar inglês, mas sabendo contar. Então você já conseguiu uma promoção? Eu consegui uma promoção. Subimos na vida, professor. Muito bom. Mas digno, né? Não, com certeza, né? A ambição é sempre pra 2 frente, mais 2 pra é cima. 4, tem que levar pra algum lugar. Com certeza. E eu lembro que, assim, foi bem desafiador pra mim, que a pessoa que trabalhava comigo ali o tempo todo, que me ensinou a fazer a questão dos documentos, né? Ela falava português. Entendi. Ela é uma lituânia, inclusive uma grande amiga minha hoje. Ela fala
português, fala outras línguas, então ela passou todas as informações para mim ali em português. Então eu consegui. Então, uma pessoa que não tem a nacionalidade brasileira, uma pessoa, ela é de que nacionalidade? Lituânia. Ela é da Lituânia. Existe esse país, tá, gente? Essa moça, no caso, ela aprendeu... O português ela aprendeu com o brasileiro. Ah, com brasileiro. Ela começou a se relacionar com ele, mas não tinha o português. Eles falavam em inglês, mas ele também não tinha um inglês muito bom, pelo que ela me passou. Então, ele levou ela pro Brasil. Ah, entendi. Ela morou no Brasil. Falando o mínimo de inglês que eles tinham. E ela morou 6 meses lá. Entendi. E ela aprendeu a falar português vendo novela. Jura? Novela brasileira. Ela aprendeu a ver o programa do Gugu também. Ela é apaixonada no Gugu, né? Deus já o passou, tem. né? Mas quando contei que o Gugu tinha falecido, ela chorou. Sério? Aham, se emocionou. E aí, então, né, voltando lá, ela me passou todas as informações em português. Então, eu peguei muito rápido, né? Que não era uma coisa muito difícil. E aí já comecei a ficar entediada também, a fazer aquele trabalho. Era um trabalho... repetitivo, né? Muito repetitivo. Era um trabalho que demandava muita, que a gente fala aqui, muito busy, né? Muita correria. Quando a gente fala busy, né? A galera... Às vezes a gente pode soltar um bis aqui, mas produto que entrava, produto que saía, fazer os documentos certinho, quanto que tinha, quantas caixinhas, quanto que chegava para montar as caixinhas. Eu comecei a mexer nas máquinas. Entendi. A operar as máquinas, a aprender ali, colocar peso, quanto que era, a velocidade que corria as esteiras e tudo mais. E aí esse eu aprendi com um lituano que falava comigo por mímica. Porque ele não tinha o inglês, né? Ele tinha até um pouquinho, né? E eu não tinha o inglês para entender ele. Entendi. Então eu entendi com as mímicas dele. Entendi. E foi uma outra coisa que eu aprendi nessa fábrica, foi entender o sentimento das pessoas pela expressão delas. Entendi. Porque a maioria das pessoas que trabalham nesse lugar não falam inglês. Elas falam a língua dentro dessa fábrica. Entendi. 80% dos trabalhadores não falavam. Não falavam. Eles falavam entre eles e quando chegava uma nacionalidade que não entendia a língua deles, que é o russo, que entende o lituano e um pouquinho o polaco, sim. Seria tipo um português, um espanhol, uma língua mais similar, exatamente. parecida? Tipo isso. Você palavras similares, mas se você parar pra ouvir, ter uma conversa, você às vezes não vai conseguir, entendeu? O espanhol às vezes nos entende mais, né? Eu fui pra Barcelona e eu hablo espanhol, né? Eu sou um pouquinho. Sim, claro. E, enfim, aí tipo, eu comecei a trabalhar com as máquinas, a operar as máquinas. O dono da fábrica, que é um inglês, ele gostou porque não tinha muitas pessoas ali que sabia fazer, né? Esse gerenciamento, né? E aí eu somei isso com a experiência de lá em líder de produção. E passou um pouquinho, eu tava já agoniada, mexendo na máquina, fazer os papéis. Eu vi aquele forklift, que é a nossa empilhadeira no Brasil, parado assim. E não tinha um sinal pra mim, que eu não podia. Tá, você não pode. Não, ninguém me deu um sinal. Ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca me falou isso. Babei aqui. Corta esse corta. Você viu a empilhadeira? Então, aí eu vi a empilhadeira dando bobeira lá, e eu sou um pouco gananciosa com aprender coisas novas, sabe? Entendi, mas isso é importante, né? Eu gosto, sabe, de tipo, quando tem... Para qualquer coisa que você tá mexendo aqui que eu nunca vi, eu Você se gosto interessa em de aprender, saber, sim. ver. Bom, isso é bacana. Eu falei pro rapaz que operava, como é que começa? Como é que liga? Aí eu já tinha um pouquinho de inglês já. Entendi. Aí ele me deu as funções, que era o quê? Me mostrou mesmo, aqui, ó, que você aperta, ele vai subir o garfo, aqui desce, aqui vai pro lado, pro outro, e aqui pra frente e pra trás. Aí minha primeira operação com a empilhadeira foi tirar um lixo, sabe? Entendi. Na hora que eu coloquei o garfo do lixo na empilhadeira, fui dar uma ré, o dono da fábrica tava passando, eu quase atropelei ele. Sem autorização dele, no caso. E sem documento pra dirigir o negócio. Não façam isso em casa, hein? Isso não é recomendado, não. Resumindo essa história dessa fábrica, eu passei, né, da linha lá, que eu tava colocando as uvas na linha, fui fazer os papéis, depois eu fui mexer nas máquinas, então
eu passei a ser a operadora da empilhadeira. Das minhas linhas também. Então eu atuava nas 3 áreas. Tava acumulando muitas funções ali, né? Não, eu era 3 trabalhadores para um só. Você era o coringa da empresa, então. Não, eu trabalhava Zap, muito. você era o zap do patrão. Eu trabalhava bastante ali, eu colocava muita energia ali e eu tava aqui para isso, né? Meu objetivo era estar aqui e eu tenho que dar o meu melhor. Eu saí do Brasil para me conseguir vencer. Os brasileiros, a gente trabalha muito com a cabeça. Os ingleses trabalham... Você acha que a gente é mais pra frente do que eles, assim? Ah, eu acho sim. Como a gente mesmo diz aqui? É, assim, até eles falam isso, sabe? Que brasileiros são bons de trabalho. A gente tem, assim, a malemolência do negócio, sabe? A gente tem a malícia de aprender rápido, de se dedicar, de querer fazer acontecer. E, né, junto com isso, a gente traz a questão de pôr a cabeça pra funcionar mesmo. O músculo mais pesado do nosso corpo humano, né? Tem que trabalhar. Tem que funcionar, né? Não só o serviço braçal. E eu acho que foi isso uma das coisas que me fez diferente ali dentro. Essa vontade de fazer acontecer e que eu conseguia fazer as coisas, ser um ciclo, sabe? Não é ter... eu ficar parada aqui fazendo uma coisa, esperando o processo acontecer. Não, eu posso ficar aqui enquanto eu posso organizar o próximo trabalho na máquina, enquanto eu posso pegar a empilhadeira e buscar o produto. Muito bom também lembrar aqui que nunca teve uma mulher dentro dessa fábrica que operasse uma empilhadeira, sabe? Então, assim... Desbravando. Foi bem interessante. Não, eu conheço você e eu sei que você é assim. Queria compartilhar com todo mundo que ela realmente é assim. Eu tenho esse lance de fazer as coisas... De fazer acontecer, né? De fazer diferente, né? De fazer acontecer. Não, porque eu não gosto do trabalho chato, do trabalho que te deixa tedioso, sabe? Entendi. Isso é ruim, sabe? Me tira coisas ruins, eu fico pensando longe, aí eu vou atraindo pensamentos negativos. Poxa, quantas vezes eu pensei que eu deixei a minha carreira, a minha profissão, eu tava prosperando lá, eu tinha tudo pra continuar trabalhando, tinha propostas de trabalho para outras obras, né? Eu tinha vários sonhos lá, e aí decidi trocar tudo aquilo para colocar a uva na linha, entendeu? Você em algum momento se arrependeu? Tipo, você olhou assim no espelho e falou, o que eu tô fazendo aqui? Várias vezes. Eu chorava, eu pensava em desistir, eu falava que não ia trabalhar. Foi bem difícil, assim, foi bem desafiador. Por diversas vezes eu pensei em voltar pro Brasil. É mais fácil, né? O quentinho, o calor, a família, estar perto dos amigos. A gente só percebe isso quando a gente tá aqui. Então, eu pensei em desistir, sim. Mas eu olhava pra frente depois disso e falava, não, eu vim aqui por um outro motivo. Esse aqui é só parte do processo. Então, assim, ó, essa galera que tá lá, que tem um sonho de fazer o negócio acontecer, qualquer objetivo, qualquer desafio que vai vir, o sonho tem que ser maior que esse desafio, entendeu? Sim. Que é a dificuldade dele. Porque eu não sabia do que me esperava, mas eu não sabia que seria tão difícil como foi. Entendi. Não tô dizendo que não me falaram que seria. Me falaram sim. Mas quando você tá lá no Brasil, você não consegue imaginar. Porque lá você fala, não, poxa, é o que você falou, né? Eu trabalho muito aqui, me dedico muito e, na maioria das vezes, eu não sou bem remunerado. Sim. Né? Até na minha profissão também. Existe isso, que você trabalha sem folga, trabalha sem hora para parar, sem receber hora extra. E chega no final do mês e você fala, nossa, poxa, tô acabando com a minha vida aqui. Cadê, né? Cadê o dinheiro? Cadê o retorno? Sim. Então aqui a Inglaterra me mostrou que são só desafios. Você vai passar por eles. E a gente sabe também só do dia presente que a gente tá vivendo aqui. Tipo, o dia que você tá trabalhando ali mesmo, sabe? Você não vai saber o que vai acontecer no dia seguinte aqui. Todo dia é um dia diferente. Depois da fábrica, eu tive a ajuda de um amigo que me indicou
uma empresa de gerador de energia a diesel. Entendi, uma posição nova. Isso, é uma fábrica que faz os geradores. Mas eu não tive resposta deles, então eu apliquei para uma vaga de empilhadeira. O meu trabalho era tirar as caixas já empilhadas, Certo. prontas, e carregar os caminhões. Pegar do depósito e colocar para expedição. Isso numa velocidade tinha que ser muito rápido, porque chegava caminhão um atrás do outro. Em média, quantas horas você trabalhava por dia? Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia aqui. 16 horas. 16 horas por dia. Eu trabalhava, né? Quando eu tava nessa fábrica, eu trabalhava, começava às 7 da manhã, parava às vezes 6 da tarde. Eu fazia uma refeição no carro mesmo e ia para uma pizzaria fazer entrega de pizza. Muito bom. Você fez uns serviços extras, eu né? fiz durante um período para arrecadar um dinheiro para poder... Fazia um delivery, né? Hoje que Isso. tá super... Palavra... Na minha época era entregador, né? Entregador. Pô, entregador. Né? Mas agora a galera tá no delivery. Ficou bonito. Vamos meter um inglês aí. Inglesaram o entregador. Agora virou o delivery. Fazia serviço que extra. tinha o delivery para essa pizzaria e eu também fazia delivery para os aplicativos aqui, que Entendi. é a Uber Eats, Deliveroo e a Just Eat. Inclusive eu até ia para uma cidade maior aqui nos finais de semana, quando eu tava de folga, para fazer com esse aplicativo que era melhor que esses outros, sabe? Entendi. Então assim, você tem que... Ou seja, na sua folga, você trabalhava. fazia um serviço extra, né? O ano de 2021 foi um ano que eu acho que eu trabalhei por uns 3 anos, assim, sabe? Eu poderia Equivalente às horas, às ficar horas. parada, descansando. Já tá bem mais próxima da aposentadoria. Eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu não tinha, assim, vida social com meus amigos. Eu não ficava em casa. Minhas refeições eram no carro. Chegava em casa 10 da noite, às vezes 11 da noite. Tomava um banho, dormia, acordava às 6, ia pra fábrica, trabalhava. E era assim, de segunda a segunda. Passou um período que eu trabalhei 3 meses, sem nenhum dia de folga, trabalhando das 7 da manhã até... Nos finais de semana eu trabalhava menos um pouco, mas geralmente era até de noite. Entendi. Vai lá. Oportunidades. Você procura qual oportunidade? Aqui temos para todos, certo? Para todos os gostos. Todos os gostos, todos os padrões. É aquilo, né? Tem o que você está disponível, o que você está disposto a fazer. Quer trabalhar em restaurantes, quer fazer limpeza, quer trabalhar nessas fábricas de produtos, de alimentos, quer trabalhar como entregador, quer trabalhar no lava-jato. Eu trabalhei. No lava-jato? Lava-jato. No frio? Frio, menos 5. Como que foi essa experiência? Menos 5. Horrível, pô. Horrível. Assim, Chorava, saía chorando. Não chorava porque, assim, orgulho. Mas deveria. Porque a vontade era. Me peguei várias vezes me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Tipo, no Brasil a gente tinha uma vida difícil, realmente era complicado, né? Você trabalhar tanto, igual a gente falou, você trabalha tanto e muitas vezes você não vê o dinheiro, por exemplo. Pra mim, no meu caso, para se planejar, fazer uma viagem, era tipo assim, realmente bem no final do ano, planejado certinho. Então, assim, mas ainda você passava. De vez em quando ia, de vez em quando não ia. Aí quando eu cheguei aqui, e aí tive essas dificuldades com documentação, uma hora eu falo sobre isso, que eu peguei e tive que trabalhar nesses subempregos, digamos assim, aqui, porque eu trabalhava com pessoas que não tinham documento, e eu já tinha meu documento, né? Então ali tinha um rapaz do Egito, outro da Arábia, da Arábia Saudita, do Iraque, então essas pessoas, eles estavam aqui como refugiados. Refugiados? Refugiados, então era um trabalho, tipo assim, eu acho que eu ganhava por dia 30 ou 35 libras por dia. O dia inteiro. Eu entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Eu ganhava 35 libras. Na época, a hora, o mínimo, era 8,90, eu Nossa, acho. você chegou aqui nessa época, então.
Quando eu trabalhava nesse... Ué, então se você ganhava 35... Uai, vamos meter um uai. Uai, o Goiás representado. Se você ganhava 35 por dia e a hora era 8 e pouco, você trabalhava pouco, então. Como assim, trabalhava pouco? Você trabalhava 6 horas, 5 horas. O mínimo era 8. A hora mínima era 8. Sim. Então se eu trabalhasse 10 horas, Você ganha 80. eu tinha que ganhar 80, só que eu só ganhava 35. Ah, ele não te pagava por hora. Não, ele não me pagava por hora, ele me pagava por dia. Eu ganhava 35 Agora eu pelo entendi, dia de trabalho. Porque essas pessoas aonde eu trabalhava, não tinha outra opção. Sim. Entendeu? Uhum. Então, quando você não tem o documento, que aí é um ponto importante, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando, vem pra Londres, que aqui você mesmo sem documento consegue. Realmente há a possibilidade, mas é uma coisa arriscada. O risco é muito alto. Eu não critico quem faça, ninguém mas sabe também os não BO, indico. A gente não sabe os BO de porque, cada um, né? Porque eu não sei onde dói o calo. Cada um sabe onde dói o seu calo. Assim, o meu ponto de vista é que você tem que pôr numa balança o risco que você corre e o valor que você recebe. É bem difícil falar. Tem muita gente bem difícil falar que sim ou que não, que venha ou que não venha. Porque, como eu falei, cada um sabe onde dói o calo. Enquanto o frio, pra você, foi decisivo nessa mudança que vai acontecer? Forte de decisões que eu tomei agora. Porque o frio, ele é bonitinho quando ele é suportável. Entendi. Né? Quando ele é suportável. Você tá ali do lado de fora com uma blusa de frio e consegue ficar ali. Mas quando ele racha a sua face... Chega a congelar as orelhas. Quando você não sente os dedos da mão, os dedos do pé, aí ele já passa a ser... Me incomodou muito. Sim. Passou, assim, a ser um ponto de decisão. Tipo, não é pra mim, sabe? Eu gostei muito das experiências, de tudo que eu tive aqui, mas o frio, ele foi um ponto muito certeiro pra essa mudança. Entendi. Vai pra um país, né? Pra onde ela vai, ela ainda não falou, mas ela vai falar. A gente vai chegar lá. Chegar lá. Mas a média de temperatura pra esse país novo? É parecido com o Brasil. É parecido com o Brasil. Bom, muito bom. Engenheira, Europa, começou uma vida nova, começou trabalhando na fábrica, começou colocando a uva, foi depois cuidando da linha, começou depois dirigir empilhadeira, então já começou uma crescente. Sim. Saiu dessa empresa, aplicou para uma nova oportunidade, conseguiu trabalhar um tempo nessa outra fábrica de espinafre, né? Onde você colocava ali, ficava uma empilhadeira, que era a sua função. E aí depois você aplicou para essa outra oportunidade. Que é uma não posso falar essa palavra, mas é uma profissão que eu vou falar. Então aí, ó, agora. É que se dá valor. Hoje eu trabalho como soldadora. Soldadora. Você conhece alguém que era engenheira e agora é soldadora? Soldadora. Bem desafiador, viu, gente? É ela. É desafiador. Se apresente novamente pro povo. Vamos começar do zero? Do zero. Comecei nessa empresa, coloquei um macacão tamanho GG, porque não tinha do meu tamanho. Depois joga uma fotinha aí. Eu lembro, vou procurar uma fotinha pra gente... E cheguei lá sem... Na verdade, eu falei, né, ali na hora da entrevista, teve um bate-papo ali com o dono da empresa. O dono da empresa. Sim. E eu falei que eu tinha um contato com a solda ali nas obras e tudo, mas só via, né? Eu não fazia. Entendi. Então, ele me deu essa oportunidade e eu coloquei esse macacão, a touquinha na cabeça, vermelha, de soldadora, e fui aprender com um grande amigo meu. Sempre às ordens. Esse rapaz, ele me ensinou a fazer a solda que hoje eu olho pra ela e falo... 10. Dou nota 10. 10 pra ali ela. não vaza nada.
isso é um ponto muito importante. Além de soldar, porque você pode soldar qualquer coisa, pode soldar uma cadeira, né? Que ela recebe um peso máximo, mas né, não tem tanta preocupação, né, com o acabamento e a qualidade. Ali, hoje não mais, porque estamos... Né, Fechamos o ciclo, fechamos né? um ciclo e por isso que estamos aqui, para que você também possa compartilhar depois esse novo projeto, né? Num lugar bem mais quentinho. Não quer ver se tá continuando gravando, não? Pô, será que parou? Parou não, né, pô? O bagulho Deixa eu tem, ver. não pode, né? 1 hora de conversa aqui, pô. Não, tá rolando aí. 1 hora mesmo. Vou ter que editar. Foi mal, vai. Não, porque eu me dei isso na cabeça e falei, nossa, mano. Não, se fosse um outro celular, eu ia falar, perigoso ter parado, tá ligado? Meu celular novo, pô.